Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. Como vai? Nós vamos hoje para Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. A vida dos cristãos está mais para um parque de diversão ou para um campo de batalha? A palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, através de Paulo, nos afirma que nós cristãos estamos numa verdadeira batalha, num campo de batalha. Ouça o que diz a palavra de Deus aqui em Efésios, capítulo 6, no verso 12. Paulo nos diz assim que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Existe uma luta espiritual. E Paulo nos diz que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Ele está usando uma figura de linguagem. É lógico que ele está dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas. Muitas vezes nós temos lutado contra o inimigo errado. E quem é o nosso inimigo? Paulo faz uma descrição aqui dos nossos inimigos espirituais. Ele diz que a nossa luta é contra os principados e potestades, a nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Paulo nos diz que a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Uma advertência que nós temos consciência disso, que nós não estamos num piquenique espiritual, nós não estamos num parque de diversão, nós não estamos em nenhum outro lugar, espiritualmente falando, do que no meio de uma batalha, de uma guerra terrível, e nós precisamos estar conscientes e preparados para enfrentarmos e para estarmos nesta batalha. Paulo, um cristão muito experiente, ele disse na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Nós não ignoramos, Paulo diz, eu não ignoro os desígnios de Satanás. Eu não desconheço, pelo contrário, eu sei dos intentos do inimigo contra a minha vida e contra a vida dos cristãos. Jesus também fez essa advertência aos seus discípulos, ele fez essa advertência a Pedro: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Essa vigilância, isso tem a conotação de estarmos enfrentando um inimigo. No verso 11, voltando aqui para Efésios 6, ouça o que Paulo nos ensina: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Percebam como Paulo coloca de uma forma muito clara essa luta do inimigo contra nós. Ele fala de ciladas do inimigo, ele nos fala de armadilha, ele fala que Satanás ele tem os seus métodos para obter vitória sobre a vida dos cristãos. O nosso inimigo é cheio de engano, ele é cheio de lorotas, poderíamos dizer. E muitas vezes ele vem travestido de anjo de luz, como o próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Todo cuidado. Ele pode atacar a qualquer momento. Então, numa batalha, numa guerra, a distração pode ser fatal. Então nós precisamos estar atentos, eu preciso, você, nós cristãos, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos. Vivemos no meio de uma batalha espiritual. O crente, ele tem três inimigos: o mundo, a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, e Satanás. Isso precisa estar muito presente na nossa vida. Então essa é uma advertência que Paulo nos faz. Nós precisamos
estar atentos, por quê? Porque facilmente nós podemos deixar de ler as Escrituras. E isso é um terreno fértil para o inimigo. Facilmente podemos deixar de ler a palavra, facilmente podemos deixar de orar, facilmente podemos deixar de assistir aos cultos, às mensagens, sejam elas presenciais, sejam elas online ou gravadas. Nós corremos esse risco, nós não podemos nos distrair. Há um inimigo que está à espreita, pronto para dar o bote. Nós temos consciência disso. Precisamos atentar para essas advertências que Paulo nos faz. Precisamos estar atentos, precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Nós não podemos deixar que pensamentos orgulhosos, pensamentos soberbos, tomem conta da nossa mente. Nós precisamos tomar cuidado com sentimentos de inveja, sentimentos de cobiça, muitas vezes sentimentos de revolta, sentimentos de amargura tomam conta da nossa mente e isso vai minando a nossa resistência espiritual e Satanás vai ganhando vantagem sobre nós até nos jogar ao chão, até ter vitória sobre as nossas vidas. Muitas vezes, sem percebermos, vamos abrindo mão de valores, de coisas que antes nós considerávamos errados e hoje nós passamos por cima. Assim, facilmente nós podemos perder aquele comprometimento, aquele compromisso com a verdade, com a sinceridade. Me lembro de Davi. Houve um momento na vida dele, a pressão era grande e ele estava cansado espiritualmente e ele, sem orar, sem depender do Senhor, ele vai com os seus homens e suas famílias lá para Ziclag e lá ele quase coloca tudo a perder, quase que uma tragédia terrível acontece para ele e para as pessoas que estavam consigo. Voltando para Paulo, eu queria compartilhar com você, rapidamente, alguns conselhos de Paulo, desse cristão tão experiente, mas que nos deixa muito conscientes acerca de que nós estamos numa batalha espiritual e de como nós devemos nos portar nessa batalha. Verso 10, eu leio para você, Paulo diz assim, quanto ao mais, depois de ele ter ensinado várias coisas, a igreja de Éfeso, ele nos diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro conselho, você precisa ser fortalecido. Você precisa ser fortalecido porque existe uma força maior do que você. E você precisa se lembrar disso. Você precisa de fortalecimento espiritual, diz o texto. E, em segundo lugar, você precisa ser revestido de poder, você precisa ser revestido de força, você precisa ser revestido da armadura de Deus, ou seja, nessa batalha você precisa se blindar, você precisa se cobrir, se proteger. E Paulo vai dizer então como que acontece essa blindagem do cristão. Ele vai usar a figura do soldado romano, ele vai falar sobre as armas do soldado romano. A primeira arma que ele faz menção aqui é que você deve cingir-se com o cinto da verdade. Esta é uma arma extremamente importante e em momento algum podemos abrir mão dela. Paulo está dizendo que nessa batalha você nunca poderá abrir mão da verdade. Você nunca poderá abrir mão da sinceridade. Paulo está dizendo, ande na verdade, viva na verdade, seja um cristão sincero, não finja que tudo vai bem com você espiritualmente quando não vai. Ele está dizendo, não use máscaras. Se você precisar de ajuda espiritual, procure ajuda.
Outra arma que Paulo nos diz aqui, que nós devemos usar a couraça da justiça. Justiça aqui é no sentido de retidão, é no sentido de integridade. Paulo está dizendo que nessa batalha você não pode abrir mão de fazer o que é certo. E eu me lembro daqueles amigos de Daniel, quando toda aquela multidão estava naquele campo aberto e toda aquela multidão deveria se curvar diante da imagem feita por Nabucodonosor. E aqueles 3 homens de Deus, amigos de Daniel, eles ficaram firmes e não se curvaram diante daquela imagem. Nós devemos fazer o certo, como alguém já disse, mesmo que todos estejam fazendo errado. É dessa forma que nós vamos vencer a batalha espiritual, o compromisso com a retidão, o compromisso com a integridade. A terceira arma que Paulo nos fala, uma arma muito interessante, ele nos diz: calçai os pés com o Evangelho. Paulo está dizendo da nossa necessidade de estarmos comprometidos com o evangelismo. O nosso compromisso de estarmos investindo nas vidas, investindo nas pessoas, nos importando com as pessoas, levando o evangelho às pessoas, nos envolvendo com as pessoas, dando um bom testemunho às pessoas, pois isso é uma forma de nós nos mantermos alertas nessa batalha espiritual. Outra arma está no verso 16, ele nos diz: olha, use o escudo da fé. Ele fala de fé, ele fala de confiança, ou seja, na nossa batalha espiritual nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus, creia de todo o seu coração naquilo que Deus afirma na sua palavra. Não abra mão da fé naquilo que Deus disse. Adão e Eva, eles duvidaram da palavra de Deus. Deus disse: não faça, e eles fizeram. E as consequências dessa dúvida acerca da palavra de Deus, nós temos essas consequências até hoje. Querido, querida, fé, confiança na palavra de Deus, crédito à palavra de Deus, é proteção para a sua vida. Lembre-se disso. Paulo nos fala no verso 17 dessa importante arma, o capacete da salvação. Obviamente, o capacete do soldado protegia a sua cabeça. Percebam a importância nessa batalha espiritual de protegermos a nossa mente, protegermos os nossos pensamentos. Proteja a sua mente, cuidado com os seus pensamentos. Não se entregue a qualquer tipo de pensamento. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você tem usado o capacete da salvação? Você tem protegido a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem tido a intenção de fazer, isso está correto? Isso está dentro dos princípios da palavra de Deus? Paulo fala no verso 17 ainda acerca da espada do Espírito. Ele nos fala dessa arma ofensiva, ele nos fala da palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, nessa batalha espiritual, não abra mão da palavra de Deus. Isso significa dizer, em termos práticos, não abra mão da sua devocional. Não abra mão do seu tempo com Deus. Assista aos cultos da igreja. Assista às mensagens. Assista às mensagens de domingo, assista às mensagens de quarta-feira. Aproveite todas as oportunidades que a igreja oferece para o seu crescimento espiritual. Isso é indispensável na batalha espiritual. O compromisso seu com a palavra de Deus, não abra mão disso. É muito perigoso. Quando nós abrimos mão da oração, abrimos mão da palavra de Deus, e é a próxima arma que Paulo nos fala aqui, não abra mão da oração, não abra mão da intercessão. Perguntaram a um homem de Deus,
Escuta, qual que é mais importante, a palavra ou a oração? E o homem de Deus respondeu com uma outra pergunta. Ele disse, qual asa do pássaro é mais importante, da direita ou da esquerda? É claro, nós precisamos da palavra e da oração. Paulo, um cristão experiente, um homem de Deus, fundador de tantas e tantas igrejas, um grande missionário, um teólogo, um pastor, ele disse, orem por mim. Paulo pediu oração. Paulo dependia de oração. E nós, como nós vamos abrir mão da oração? Como vamos abrir mão da intercessão? Pessoas que precisam das nossas orações. A oração, as súplicas, a intercessão, tudo isso nos mantém alerta nessa batalha em qual todos os cristãos estão inseridos. E para finalizar, eu volto ao verso 10. Paulo diz assim, quanto ao mais, ele já tinha ensinado várias coisas. Lembre-se que nós temos que lutar contra o inimigo certo. O nosso inimigo é Satanás, as forças espirituais do mal, os demônios, aquelas forças espirituais do mal que querem ganhar terreno sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A nossa luta não é contra as pessoas. E é interessante o contexto aqui, antecedente, Paulo fala para as esposas, ele diz que as esposas devem respeitar seus maridos. Olha, nós precisamos olhar para essa questão do ponto de vista da batalha espiritual. Então, esposa, você vai ser tentada a não respeitar seu marido. Marido, você vai ser tentado a não amar a sua esposa, a ser insensível com ela. Pais, vocês vão ser tentados a não perseverar na disciplina dos seus filhos. Filhos, vocês vão ser tentados a serem rebeldes com os seus pais. Empregados, aqui no contexto, né, do capítulo 6, vocês vão ser tentados a trabalharem só sob a vista do seu superior, mas faça para o Senhor. Patrão, ou seja, você que tem pessoas subordinadas, você vai ser tentado a ser injusto com o seu subordinado. Então, olhe para todas as questões da vida, pensando que você está numa batalha espiritual e você precisa revestir-se não de uma armadura, mas de toda a armadura de Deus para que você possa ficar firme. A melhor coisa que você pode fazer para Deus é ficar firme como cristão e para você então vencer no dia mau, vencer no dia do ataque, e depois de você vencer tudo, você vai permanecer inabalável. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você possa revestir-se de toda a armadura de Deus. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém.